Tô nervosa. Oi, tudo bem? Hoje eu não tô aqui para trazer nenhum vídeo explicativo, né? Nenhum passo a passo de nada. Eu tô aqui realmente para falar um pouquinho sobre algumas transições que aconteceram na minha vida e que talvez faça diferença na vida de alguém que também esteja passando por um turbilhão de sensações em relação ao seu propósito de vida, né, que é tanto falado. Qual que é seu propósito, né? Qual que é a sua missão de vida? E a indústria acaba comercializando muita coisa para te oferecer, para falar para você o quanto você está desnorteada ou que você precisa da ajuda deles, quando na verdade o que a gente deveria fazer é se aceitar como a gente mesmo é. Mas vamos lá. No decorrer da minha vida, eu sempre tive prazer em explorar vários campos do conhecimento. Então, lá pelos meus 17 anos, eu estava em dúvida qual o curso técnico que eu queria cursar. Eu tentei técnico de informática, técnico florestal e arquitetura. Calma, é isso mesmo. E eu tenho certeza que muita gente, quando chega para tomar decisões em relação à faculdade, também tem essa dúvida. E é completamente normal você se sentir um pouco perdida nessas escolhas, porque nós somos direcionados a ter sempre que tomar uma escolha. A gente é cobrado por isso. E aí, no decorrer da minha vida, eu fui explorando vários setores. Então, eu fui estudar administração, depois eu fui para pedagogia, e eu me encantei pela gestão de pessoas, porque eu venho de um trabalho de departamento pessoal, sempre trabalhando no escritório contábil. Foi aí que eu me descobri consultora, que eu podia ganhar mais, trabalhando com consultoria externa. E aí fui explorando outros campos, né? Fui para a área do marketing digital, né? Da programação neurolinguística, do coaching, que eu sou encantada pela metodologia, porque ela realmente transformou a minha vida, não só financeira, mas também como ser humano. Eu pude compreender o poder que tem as perguntas na nossa vida. E por mais que eu tenha assim explorado vários campos, eu não me vejo fazendo outra coisa. Velhinha lá com os meus 60 anos, 65, eu não me vejo fazendo outra coisa senão estar sentada numa cadeira e ouvindo outra pessoa do outro lado. Então me encanta sentir quando a pessoa dá esse suspiro, sabe? Que ela faz. E aí você olha para ela, o semblante está transformado, ela consegue entender realmente aquilo que está se passando com ela. E uma coisa que eu aprendi com a minha psicanalista é que quando a gente fala o que a gente está pensando, sentindo, a gente se ouve. E por mais que eu já tenha lido algum tipo de frase nesse sentido, quando a gente ouve de uma pessoa que a gente respeita, é diferente, né? Então, essa salada que eu me tornei profissionalmente e tenho uma paixão enorme também pelo procedimento, pela implantação de processos que otimizam, que geram resultados nas empresas, nunca ficou de lado a questão do ser humano. Eu sempre coloquei o capital humano como principal, né? Um avião. Eu sempre coloquei o ser humano como o principal a ser transformado. Primeiro, eu sempre pensei assim naquele dono do negócio, como ele estava gerindo e lidando com tudo que estava acontecendo. Sempre são as pessoas que têm o resultado final do meu trabalho. Então não importa se eu estou fazendo um trabalho de consultoria em empresa, se eu estou elaborando um pacote de mídia social,
criando um calendário editorial, sempre são as pessoas, né, os consumidores que eu tô pensando. É sempre na experiência deles como ser humano, porque percebe que por mais que existam diversos setores em que eu domino, sim, eu faço isso conectando. E para mim, não importa se eu tô lendo um livro, né, de autoajuda ou um livro sobre física quântica, para mim se conecta em algum determinado momento. É como se de repente numa sessão de coaching eu entendesse que um floral seria significativo para a performance daquela minha cliente. E por que não? Se eu tenho, né, capacidade para discernir e ajudá-la de uma forma maior, por que não fazer isso? Se eu estou numa consultoria, numa implantação de processos dentro de um recursos humanos, se eu entendo que a gestora de RH ela não está sabendo lidar com aquilo, por que não indicar talvez um processo de coaching mais pontual, certo? Ou uma terapia de reiki. Então, quando você tem várias possibilidades, você é vista como uma multipotencial dentro do mercado. Então, a palavra especialista já não me cabe mais, porque a multipotencialidade, ela traz consigo uma pessoa que tem muitas paixões na vida. Ela não fica num determinado assunto só. E essa sou eu, né? Eu voei, né? Eu explorei vários segmentos e me tornei a pessoa que eu sou, a pessoa que eu sempre quis ser. E já no decorrer da minha caminhada, eu também ouvi: Isis, as pessoas já não entendem mais o que você faz, né? Nossa, você se tornou uma salada. Então eu já ouvi esses comentários. Eu já percebi no olhar das pessoas que elas não entendiam muito mais qual que seria o tão famoso nicho. Qual é o meu nicho? E é tão libertador quando você se torna a pessoa que você sempre quis ser. Porque no fundo eu sempre quis me conectar com outras pessoas e fazer com que eu melhorasse estando em convivência com outras pessoas. Eu sempre falo que a minha melhor escola foi quando, lá em 2007, 2008, eu precisei pegar um ônibus, que eu não tinha transporte naquela época, para que eu pudesse trabalhar numa cidade vizinha. E quando eu sentava, né, naquele ponto de ônibus, eu torcia para que uma pessoa mais velha sentasse ao meu lado. E ali eu começava a perguntar: e aí, será que vai chover? Sou dessas. Eu pegava meu livro, começava a ler dentro do ônibus, de repente eu via pessoas curiosas, né, olhando, e eu olhava para cima e falava: olha, esse livro tal, tal, tal. Então, eu tenho uma facilidade de começar conversas com pessoas que me desconhecem, que não sabem quem eu sou e eu não sei quem são elas. O meu marido fala sempre que quando a gente vai viajar, ele fala assim: ah, você tem um imã para as pessoas nativas. E realmente eu gosto de conversar com as pessoas que estão me servindo naquele lugar. São elas que vão me falar os melhores lugares para eu ir, o que eu devo ou não fazer, quais são os códigos daquela cidade de segurança, né? O que chama mais atenção. Assim, eu gosto de saber, né? E meu marido, de longe, eu sinto ele me observando, conversando com essas pessoas, e ele fala: olha, você tem esse dom de chegar num lugar e fazer com que as pessoas comecem a conversar. E realmente, eu não me vejo, eu não sou uma pessoa que chego num lugar desconhecido e fico numa mesa sentada, né? Eu gosto de chegar, eu não estou dizendo assim que eu gosto de chamar atenção, não é isso. O que eu gosto é de criar relacionamento, é de conversar com outras pessoas, ouvir histórias de outras pessoas. Eu me conecto através do que as pessoas me contam e eu fico criando, eu fico no meu mundo imaginando tudo aquilo que está me contando. Então eu sou uma apaixonada pela vida do outro ser humano, né? Sobre o que ele passou, como ele se superou. Então
Para mim, por mais que as pessoas achem que eu amo estar aqui em câmera falando, eu tenho muita dificuldade, porque eu sou extremamente perfeccionista, eu falo no meu mineirês, então falo bastante errado. E as pessoas falam, mas você faz palestra, né? Você grava live. Eu faço porque a tecnologia chegou e quem sou eu para dizer que ela não é necessária? Às vezes eu quase nunca me sento mais na frente da TV. Quando eu quero assistir alguma coisa de valor, eu vou para o Instagram, para o YouTube, eu conecto com outras esferas. Então, eu comecei a falar um pouco mais sobre outro lado que eu tenho para que as pessoas pudessem me conhecer melhor. E tudo isso aflorou, né, de eu ter essa necessidade de estar aqui com você depois da minha maternidade. Eu senti que desconectou algo em mim que me bloqueava e que eu pude falar com mais clareza, né, sobre assuntos que eu gosto e que de repente faz sentido na sua vida. Então, se você é uma pessoa que fica buscando vários temas e se interessa por muitas coisas, não se vê fazendo só uma coisa, estamos juntas, é isso aí. E tá tudo bem, sempre esteve tudo bem. O que eu posso deixar como ensinamento que foi para minha vida e que pode ser para você melhore a comunicação do que você faz, explique mais, tenha mais paciência com o outro, porque quando a gente trabalha com o intangível, com aquilo que a outra pessoa não vê, ela precisa ter mais conhecimento daquilo que você daquilo que você faz, daquilo que você domina. E quando você consegue encontrar esse equilíbrio entre a pessoa que você é e o que a outra pessoa está buscando com você, aí fica mais em paz para aquele trabalho acontecer, tá? Mas não tem nada de errado, né? Nós que gostamos de explorar vários assuntos, é fantástico, sabe? Não somos melhores que ninguém, mas nós não somos especialistas de um tema só. Nós gostamos, por exemplo, vou contar uma história para você que foi assim muito importante na minha vida, no meu desenvolvimento pessoal, no meu desenvolvimento feminino. Eu estava assistindo uma live de uma consultora de imagem de Curitiba, super famosa. E aí, no decorrer da live, ela estava falando sobre as cores e eu fiz um comentário que eu não conseguia usar roupas vermelhas por algum bloqueio, não sei, não gosto, né? Ou não gostava tanto assim. E aí, de repente, ela respondeu fazendo uma provocação à minha reflexão, que isso daí estava ligado ao meu feminino, à minha sexualidade, né? E tudo que envolvia, né? Ao meu campo íntimo. E aquilo me fez uma provocação tão grande que eu tomei um avião e fui parar em Curitiba para fazer esse curso, para querer entender mais daquilo que ela tinha pincelado, né? Naquela resposta. E eu saí de lá transformada, porque eu fui achando que seria um curso fútil, que só falaria de roupas e tudo mais, e eu saí de lá entendendo, né, muito sobre a questão de como eu quero me posicionar, de como eu quero que as pessoas me vejam, né, sobre visagismo, que era uma área totalmente fora do meu conhecimento. Enfim, foi uma experiência única, ímpar. Foi a primeira vez que eu fui viajar sem o meu esposo. Foi curioso que quando eu cheguei no aeroporto, eu fui olhar meus documentos e eu tava sem nenhum documento. E aí meu marido abriu a carteira dele e meu RG estava lá dentro. Então tinha que acontecer, tinha que ser. Eu morro de medo de tomar avião, mas eu faço porque eu acho que é necessário enfrentar esse medo. Então são pequenos desafios que vão acontecendo e hoje eu tenho uma facilidade melhor quando eu estou num processo de coaching de carreira, quando alguém está numa transição de trabalho, buscando uma promoção, eu entendo as pinceladas que eu dou sobre as roupas, sobre a sua comunicação, porque nós somos seres visuais, nós gostamos do que é belo, do que nos é familiar, do que a gente se identifica, né? E aí, eu não me intitulo como uma consultora de imagem profissional. Isso daí está no meu currículo, então é como branding. Quando eu fui estudar, foi porque eu estava fuçando muito sobre marketing, sobre embalde marketing. E em 2015 ainda não tinha essa febre que é hoje, e eu já estava estudando sobre isso, montando grupos
de engajamento, gente. Presta atenção, que loucura que era. Usando o poder das hashtags, né? Fazendo desafios de gravar 90 vídeos seguidos. Isso daí eu tô falando em 2015, 16, 17, quando não existia esse boom. Hoje eu nem indico mais grupos de engajamento porque eu entendo, né, que não nos traz um bom resultado enquanto empreendedores, tá? Não nos dá resultado de compra. Mas olha quantas esferas, quanto assunto que eu estou trazendo aqui nesse vídeo para falar para você que a multipotencialidade está presente em várias pessoas, né? E que de repente essas pessoas estão sofrendo, não conseguem se encontrar, precisando de uma direção, né? E se é o seu caso isso, acalma seu coração. Veja aquilo que é o final de todas as suas paixões. Por exemplo, a minha é sempre o desenvolvimento humano, é sempre o autoconhecimento. Não importa se eu esteja na consultoria de imagem, no marketing digital, numa estratégia de criação de marca pessoal, numa pedagogia, enfim. O fim sempre é o que eu amo de coração. Então, se você está compreendendo que você é um multipotencial, né, e não é compreendido por ninguém, pela sociedade, enfim, pelos seus amigos, fica tranquila que tá tudo bem. Só encontra o fim. Para qual é o objetivo que você está fazendo tudo isso e relaxa e toca a sua vida, porque é tão gostoso quando a gente aceita quem nós somos e no fim de tudo, siga sua intuição.